Zé, bloco 1 com você. Quantas mulheres, Toledo, seriam vítimas do PL do estupro e poderiam vir a ser presas? Olá, Kennedy. Bom, primeiro, todas, né? Porque não são apenas aquelas que estão em idade que permitiria uma gravidez, que estão sujeitas, portanto, a um estupro que resulte numa gravidez não desejada, daquelas que a lei prevê a possibilidade de serem terminadas, legalmente. Porque quando uma mulher sofre um estupro como esse, e resulta numa gravidez, imagina o seguinte: se ela acaba na cadeia, completamente, de maneira absurdamente injusta, como Quero, Sóstenes Cavalcante e outros deputados, inclusive o presidente da Câmara, aí, né, o Arthur Lira, que colocou em regime de votação de urgência, quem vai cuidar dessa criança se a mãe estiver na cadeia? Não vai ser o estuprador, né? Também não vai ser o deputado Sóstenes Cavalcante, né? Exato. Vai ser provavelmente a mãe, a avó, vai ser alguém, algum familiar do sexo feminino dessa menina que vai ser presa injustamente. Então, Isso. assim, é um projeto que afeta todas as mulheres, independentemente da idade, porque vai causar um transtorno familiar na vida e um trauma, né, na vida de centenas de milhões de mulheres, na verdade. A coisa mais difícil no Brasil é saber quantos estupros e quantos abortos acontecem por ano no país. Porque, como o aborto é ilegal, a gente só tem conhecimento daqueles que são feitos na rede pública por razões legais, ou que ofereçam risco à saúde da mãe, ou de fetos anencéfalos, ou decorrentes de estupro, ou abortos espontâneos que acabam indo parar numa rede hospitalar em casos de emergência. Então, esse número a gente sabe. Agora, o de estupros, que é um número gigantesco, a gente sabe que é subnotificado, né? Está crescendo, é um número absurdo. A gente vai falar mais sobre isso com a Samira Bueno no terceiro bloco. Mas eu queria me concentrar nas mulheres que estarão em risco caso essa absurda eh, eh, proposta acabe sendo aprovada pelo Congresso Nacional, né? Bom, os dados oficiais do SUS, do DataSUS, mostram, sistemas de informações hospitalares, mostram quantas internações hospitalares foram feitas motivadas por aborto. É, por ano, dá uma média de 180 mil, 170 mil. Só que não são todos esses que se enquadrariam no caso do projeto de lei que está sendo apreciado pelo Congresso. Por quê? O aborto espontâneo não entra aí, né? Só faltava o projeto também querer mandar para a cadeia as mães que sofreram algum tipo de aborto espontâneo, né? Por N razões. Então, esses já estariam excluídos. Esses são cerca, é um número entre, tá declinante. Já chegou a ser 120 mil por ano, em 2010. Agora, em 2023, foram 68.500. Tá diminuindo na mesma proporção que está diminuindo a fertilidade, quer dizer, estão nascendo menos brasileiros, né? Então, é natural que haja uma proporção entre o número de abortos espontâneos e a quantidade de gravidezes, né? Com perdão desse plural Sim. que não soa muito bem. Sim. É, então, aí você tem os abortos por razões médicas, que é um número muito pequeno, que são aqueles abortos que colocam a mãe em risco de vida, ou por outro motivo similar, que no ano passado, 2023, foram menos de 3 mil, foram 2.963. Sobram as outras gravidezes que terminam em aborto, que aí compreendem vários motivos, entre eles o estupro, né? Essa é a minha interpretação dos dados.
Esses daí, Kennedy, é incrível, porque é um número Hum. muito estável. São 100 mil por ano, em média. Esse ano já foram 31 mil, só esse ano. Se a gente computar desde 2008, que é quando a gente tem os dados atualizados pelo DataSUS, dá 1.660.000. Eu acho que é esse o universo que nós estamos falando de mulheres que poderia ir para a cadeia, Mais de um por milhão e causa meio de desse mulheres. mais de 1,5 milhão de mulheres. Não é uma cifra precisa, longe disso, mas dá uma dimensão do tamanho do crime que o Congresso Nacional está cogitando cometer contra a saúde pública, contra as mulheres, Sim, sim, né? É um número que, para mim, é chocante. Você teria que mandar para a cadeia 100 mil mulheres por ano, por serem vítimas de estupro. É um número absurdo, que só na sim. cabeça de alguém doente pode cogitar que isso seja uma coisa razoável, né? Então, o Arthur Lira fez um favor ao colocar esse projeto em evidência, do jeito que colocou, porque a reação da sociedade, principalmente das vítimas, no caso as mulheres, está sendo muito grande e é a única esperança que resta para esse projeto não ser aprovado, para esse projeto não virar lei, Hum. né? Porque se depender exclusivamente dos parlamentares, o risco de aprovação é altíssimo, né? Claro, porque não vai afetá-los, É, né? Eles estão nem aí. E sem contar todas as outras questões já foram levantadas, né, Kennedy? é, É um projeto que privilegia o criminoso. Porque é, se o criminoso vai passar 10 anos preso, na melhor das hipóteses, a gente sabe que não vai ser 10 anos, né? Porque ele vai progredir de pena e vai sair antes da cadeia. E a mãe, né? A mãe não. A mulher que foi estuprada vai passar 20, o dobro do tempo, equiparando o Brasil às piores teocracias do mundo, é um estímulo ao estupro, né? é isso. Sem dúvida nenhuma, é um estímulo ao estupro. E eu fico mais chocado ainda que sejam religiosos que estejam, não todos, claro, né? Mas alguns religiosos que estejam advogando isso, sendo que há religiosos, pastores que são estupradores, está cheio aí de notícias, né? Dezenas já foram denunciados e É. presos. Assim, não é para generalizar, longe disso, mas só Isso, para, né? Mas só para dizer que esse é um crime que o Congresso está isso. cogitando cometer. E aí, eu acho que vale a pena também dizer o perfil Hum. dessas potenciais vítimas do Congresso dessa lei do estuprador, né? Do que beneficia o estuprador. As mulheres que acabam recorrendo com mais frequência ao SUS, né? À rede pública, para fazer um aborto legal, elas são majoritariamente negras. Se a gente somar, aqui a gente tem que usar a terminologia consagrada pelo IBGE, né? A cor, Hum. pretas e pardas, e esse conjunto da população negra, né? Integra. Se a gente considerar o 2008 a 2024, são 1.324.000 mulheres pardas e 108 mil mulheres pretas, que dá aí 1.441.000 mulheres negras, que é o dobro de mulheres brancas, que também recorreram ao SUS. Então a gente sabe que quem vai ser vítima dessa lei são mulheres negras e são mulheres muito jovens. Pra você ter uma ideia, Kennedy, existem mais de 20 mil, eu diria 37 mil para ser preciso, mulheres de menos de 14 anos que precisaram recorrer ao SUS para fazer um aborto legal. 37 mil.
Obviamente, uma grande parte delas é vítima de estupro. São essas crianças que o Sóstenes Cavalcante et caterva quer mandar para a cadeia. E a Mas, quantidade de prefeito moderado aí que impõe dificuldades para realizar a assistência do SUS. Eu tenho que me controlar para falar desse tema, Toledo, porque eu acho que em 30 anos de jornalismo eu nunca vi proposta mais canalha, mais criminosa feita pelo Congresso Nacional. Tinha aquelas propostas do Bolsonaro, que é um desqualificado, de pena de morte. Vira e mexe tem essas coisas no Congresso. Mas uma coisa feita por um presidente da Câmara, eu entendo quando você falou que ele fez um favor, porque ele trouxe luz. Por uma questão, isso vai morrer. Se não morrer no Congresso, morrerá o Supremo de qualquer maneira. Mas ele fez porque quis. Ele tinha um sim, poder. É a proposta mais canalha e criminosa que eu já vi é, ser feita no Congresso Nacional. vamos falar sobre isso no segundo bloco. Eu acho que vai, É, né, você vai explicar bem as consequências disso. Só para terminar aqui o perfil, Kennedy, bora. a maior parte dessas mulheres tem menos de 30 anos. A faixa mais frequente é de 20 a 29 anos. São mulheres muito jovens, quer dizer, é um trauma Isso. para o resto da vida. Imagina, e são mulheres que, se você condena a 20 anos de cadeia, vão passar a metade da sua vida na cadeia. É uma coisa completamente sem pé nem cabeça, não tem Sim, justificativa nenhuma, não tem nenhum argumento a não ser a maldade. E, ou o que é pior, que é a tentativa de chantagear o governo com esses temas, mas isso a gente fala no próximo bloco, né? Então, assim, Kennedy, a minha síntese para essa pergunta é que tem mais de 1,5 milhão de mulheres, pelo menos, sujeitas a irem para a cadeia por causa se esse projeto for aprovado, né? Claro que a lei não retroage, claro que as que já fizeram não podem ser penalizadas por uma lei que ainda não existe, mas isso dá uma dimensão do que pode acontecer nos próximos 10, 15 anos, porque se a gente está falando em 1,5 milhão, né, de casos de 2008 para cá, é só projetar, porque esse número, como eu disse, é constante. São 100 mil por ano. Então, em 10 anos, em uma década, seriam 1 milhão de mulheres. É isso mesmo? O Brasil quer colocar 1 milhão de mulheres na cadeia porque foram vítimas de estupro? E isso resultou numa gravidez completamente indesejada? Claro, esses não é números absurdo. também, a gente não está É entrando absurdo. aqui no período de, né, quantas semanas, etc., são os números gerais, mas assim, é um crime contra milhões, centenas de milhares de mulheres, principalmente negras, e a gente sabe que, infelizmente, tem uma correlação forte entre cor e renda no Brasil. Então, são as mulheres mais pobres que também são aquelas que recorrem ao SUS, né? Ô Porque Zé, quem tem recursos vai procurar a rede privada. queria ler uns comentários aqui. Claro. Eu achei que eu tinha caído, mas eu estou com você aqui no ar. Eu achei que tinha caído porque entrou uma ligação aqui, eu dei uma interrompida. Mas tem um radar aqui que é fogo. Olha só, Ana Maria Balardim, bem, boa tarde, Ana Laisers, boa tarde, Ana Maria. Aí você vai pensando na síntese, Zé. Alane Neves, boa tarde, pessoal. Todas as mulheres seriam atingidas com a aprovação desse projeto de lei, e principalmente as meninas pobres pagariam por essa crueldade. O Snoke dá boa tarde, Snoke. Ah, Ana Maria Balardim diz que o comentário da Alane Neves foi na mosca, que atingiria todas as mulheres. O Danilo Sotero Rogério disse que com o anúncio da Samira Bueno ele já fica com medo das notícias. Ele sabe que vai abordar questões da segurança pública, mas a Samira sempre aborda com elegância e ajuda a contribuir, né, Danilo, para melhorar o debate público. O André Luiz Pereira dá boa tarde para a gente. O Marcelo Silvio Lima também, boa tarde para os dois. Marcelo Silvia Lima ainda faz um comentário de que no mês passado foi ver os tapetes de Matão, aqueles de Corpus Christi lá. Opa! E lembrei do Toledo. Lembrou de vocês, é? E... Mas enfim, ele fala que também é a primeira vez dele aqui, mas é que ele sempre procura estar no podcast, ouvir o podcast e participar. E o Fufuca Cacildes, que o Brizola estava certo sobre os evangelhos. Ah, que falta faz o Brizola. Não é bom generalizar,
porque esses que estão propondo aí, porque há evangélicos que são contra essa proposta, teve gente contra, que se manifestou contra. Esses que estão propondo aí são falsos moralistas, são fariseus, são pseudo-religiosos, porque um religioso assinar um projeto de lei desse não é religioso, né? É alguém que lucra com a fé, é um canalha, basicamente, né? Olha só, Zé, vamos para a síntese ou você quer falar mais alguma coisa para dar uma Não, rematada? acho que vamos para a síntese. A gente continua falando desse assunto no seu bloco, no segundo bloco, né? Na sua análise, né? Então, Como é que assim, a ficou? PL do aborto pode mandar 1,7 milhão de mulheres para a cadeia. Essa é a minha síntese.